Alô, galerinha! Nós estamos aqui no Kinoplex do Rio de Janeiro para ver os 2 episódios de Acapulco. Já já vamos entrar e ver junto com os dubladores da Chiquinha e do Seu Madruga. E é que a gente está aqui no cinema, uma coisa muito inusitada, João. O que pode dizer que vai acontecer aqui para a galerinha que está nessa expectativa? Hoje é muito prazer falar contigo, com o nosso público. É muito bacana estar aqui para ver algo muito raro, que é ver Chaves em uma sala de cinema, né? A gente vai assistir a saga de Acapulco, os episódios 2 e 3, né? As partes que são na praia, né? Com a presença de Cecília Lemes, a dubladora da Chiquinha, e de Carlos Seidel, a voz do Seu Madruga, que depois, com o público, vai ter um bate-papo bacana que eu vou mediar aqui com o pessoal, vai ser bem legal. Não, Chaves! Não, Chaves! Ih, a expectativa tá alta. O que você acha que o público vai falar com eles, com os dubladores, depois de ver uma cena tão inusitada e emotivas como os episódios de Acapulco? Eu acho que é aquele momento perfeito de unir a emoção da série com a emoção daquilo que nos une, que é o nosso idioma. Né, a questão da língua portuguesa e como isso foi transposto para a gente da maneira tão bem transmitida como foi a dublagem de Chaves. Né? Então esse elo mesmo, não só de um produto de fora do país, mas também aquilo que é a nossa cultura, o que é a extensão dessa cultura de outro país para a nossa cultura popular. Né? E a gente espera um sucesso não só aqui no Rio de Janeiro, como pelo Brasil. Olha, Expo Chaves estava rodando o Brasil, vai para fora. Não sei dizer ainda, quem sabe? Ai, eu tô na expectativa. Vai para fora? Vamos torcer para sim. Quem sabe, né? Torço que sim. Que episódio, hein? Vou só pegar os microfones para vocês aqui, vamos lá. Pra gente, olha, eu não esperava me emocionar, é engraçado, porque não é como se eu não tivesse visto esse episódio umas 10 mil vezes ao longo de tanto tempo, né? Mas eu vejo que até você se emocionou, Cecília. Eu sempre me emociono, não tem jeito. O final dele, pra mim, ouvir a voz do Marcelo Gastaldi, ai, é uma lembrança assim, muito, muito forte. Eu convivi muito tempo com ele. E quando eu ia na casa dele, a gente sempre cantava, ele sempre cantava. Então, ter a voz dele, com essa emoção toda, porque ele amava Chaves, amava. Para mim é uma lembrança, muita emoção. Muita saudade desse companheiro assim, para toda hora, né? A gente não ficou só na dublagem, desculpa até te interromper, a gente não ficou só na dublagem. Antes até de aparecer o Chaves na vida da gente, nós tínhamos uma companhia de teatro, e nós, o Saio também estava, né? Estávamos nessa companhia, e a gente viajou muito. Então nós éramos mais que uma família. Às vezes família não passava tempo junto. Não passa tanto tempo, não convive tanto, né? E nós éramos realmente uma família. Nossa, uma lembrança que eu tenho dele. Sinto muito dele não estar aqui. Ele ia amar ver isso tudo. Da mesma maneira que eu amo vocês, esse carinho que vocês nos proporcionam. Ele ia amar muito. Mas ele está nos vendo.
Como que está sendo essa exposição em cada cidade que está acontecendo? É muito engraçado falar sobre isso, porque a gente sempre sente de início que Chaves é algo muito específico, ou da Grande São Paulo, ou só do Rio, né, capitais de modo geral. Mas a gente já passou pelo interior de várias cidades, né? Interior de São Paulo nós visitamos, interior de Minas Gerais nós visitamos, fomos para Porto Alegre, fomos para Fortaleza, fomos para Salvador, enfim, são várias cidades, já tivemos 9 exposições, vamos para a 10ª agora. E a recepção é muito calorosa em cada cidade. O sentimento de Chaves e Chapolin, né, da obra do Roberto, ele é nacional. Então a gente sente a percepção do público da sensibilidade da obra. Não é só a comédia pela comédia, o humor pastelão. A mensagem que a série transmite, a mensagem que nós conseguimos transmitir geração após geração, nesses 40 anos, 42 anos de Chaves no Brasil, 50 e tantos anos desde a criação da obra lá no México. Então, essa celebração que é a exposição foi criada para celebrar esse legado. E a gente está conseguindo estender isso e trazer as novas gerações. Então, quando a gente vê um adulto entrando e chorando, a gente já está acostumado, porque é a geração dele. Mas quando a gente vê uma criança de 6, 7 anos, até aqui hoje mesmo um garotinho ali de Seu Madruga, né, que tem seus 9, 10 anos ali, quando ele chega já gostando da obra, já apaixonado pela obra, isso mostra que, primeiro, o nosso trabalho já foi cumprido, de que é transmitir isso para uma nova geração. E segundo, de que a gente consegue ver que a obra é boa e atemporal. Porque se fosse algo realmente datado, a criança não ia se importar. Ela não ia assistir, não ia engajar naquilo. E ela gosta. E gosta porque o produto base é bom. Isso se mantém, isso é muito bacana. Chega! Me diga, por que está chorando? É que o Kiko me bateu. Hoje nós estamos aqui também prestigiando 2 dubladores, a da Chiquinha e do Seu Madruga. E qual é essa emoção de estar unindo um evento como essa exposição com a presença desses dubladores? Isso já está pensado, né, já está formatado desde o início da exposição. Quando a gente criou a exposição, a gente sabia que a gente estava fazendo ela para o público brasileiro. E é indissociável Chaves da dublagem de Chaves. Senão a gente assistiria El Chavo del Ocho e não o Chaves, né? Assistiria El Chapulín Colorado e não o Chapolin ou o Vermelhinho, né? Então, desde a concepção do projeto, na exposição a gente já tem uma homenagem para eles, uma ala dedicada a eles com os textos falando sobre o Marcelo Gastaldi, que cuidava da dublagem, já falecido infelizmente, que fazia a voz do Chaves também aqui no Brasil. Mas trazê-los para cá é dar a eles também a chance de mostrar o quanto eles são importantes para essa história e como o artista brasileiro, não só na transposição do idioma, de transpor para a nossa versão brasileira, mas fundamentalmente de mostrar que nós somos vivos, que nós estamos aqui, que nós queremos estar junto das pessoas e que eles são queridos, porque é um trabalho que normalmente era tão escondido, tão apequenado e era tão criticado por imprensa tradicional, por alguns até cineastas, até atualmente inclusive, né? Então a gente mostra que a dublagem ela é uma extensão daquela arte, né? Então eu valorizo muito a dublagem, nós valorizamos muito a dublagem, temos que valorizar a boa dublagem, claro. E eles são parte disso de uma maneira, acho que nunca antes vista, porque existe a dublagem brasileira antes e depois de Chaves, como nos animes, antes e depois de Cavaleiros, né? Então, assim como a gente influencia pelos animes, acho que Chaves é essa coisa que encaixa em toda a tribo. E Chaves só consegue isso pela boa dublagem, pela boa exibição, pela continuidade dela ao longo de tantos anos. O que foi agora? Sendo fã, estando agora no Fórum Chaves, o que pode dizer dos episódios perdidos que a gente está vendo cada vez mais a mídia anunciar, outros canais, são produtos que vira e mexe, é um assunto que está sendo dialogado entre as pessoas da cultura nerd. Esse resgate desse material, o que tem trazido para o pessoal e dentro do campo mesmo profissional? Mostra a importância do trabalho de fã. Que muitas vezes o fã ele é tido como ou alguém muito engajado, mas totalmente avesso ao profissionalismo da coisa, como se só fosse um apaixonado pela obra sem senso crítico.
o que a gente mostra que é uma completa bobagem. O fã, muitas vezes, ele é o profissional, ele é engajado porque ele é apaixonado pelaquela obra e é apaixonado pelo audiovisual, no caso de Chaves, né? Então, muitos dos episódios que estão sendo resgatados estão sendo resgatados por gravações caseiras de fãs latinos nos últimos 35, 40 anos, que estão vasculhando VHS, Betamax, aquela coisa toda, e encontrando e disponibilizando para outras pessoas que querem compartilhar aquele conteúdo. Mostra também, em determinado momento aqui no Brasil, quando alguns fãs conseguem convencer o SBT a desengavetar algumas fitas, mostra que muitas vezes o problema da obra não é a obra em si, nunca foi, e muito menos o público. É que, infelizmente, muitos detentores de direitos, muitos donos daquele material, não valorizam aquilo e não sabem lucrar com esse material, né? E não é como se, não, porque nós temos que explorar a marca, não é isso. É simplesmente valorizar aquele trabalho que foi feito. Então o fã, muitas vezes, ensina isso. E a mídia gosta de explorar esses acontecimentos, desses achados, porque são realmente achados, né? São realmente coisas que a gente nunca achou que ia ver na vida, né? E isso mostra que, por que não o dono do produto não buscar isso por conta própria? Por que não restaurar esse material? Por que não disponibilizar? Então isso impacta muito pra gente em resgate, em legado e fundamentalmente no trabalho voluntário dos fãs. Você vai ver só amanhã, Kiko, quando eu te pegar sozinho. Não, pode deixar. Eu vou pegar ele e arrebentar aquilo que ele chama de cara. Você seria capaz de bater no Kiko? A primeira vez que ele aparecer na minha frente, eu pego ele. O seu trabalho está muito bonito, né? E a gente bateu um bate-papo em off, né, sobre a inclusão, porque as pessoas estão pedindo inclusão, mas elas não estão entendendo que também tem que ter um carinho, uma delicadeza para expor uma exposição como a sua, com os detalhes que são necessários. E uma coisa que eu admiro muito é que quando tem uma iniciativa de exposição e ela está sendo abraçada, sempre tem alguém a criticar, né? Mas eu gostaria que deixasse claro para as pessoas que as suas motivações é justamente para ser um ato de acolhimento e que possa prestigiar uma obra tão bonita que está tantas décadas na nossa televisão brasileira aberta e no nosso histórico também. O que você pode falar um pouco sobre isso? É muito importante para a gente que a acessibilidade à exposição e o entendimento e a passagem daquele conteúdo que a gente desenvolveu seja bem percebido e bem acolhido, e que isso chegue a todas as pessoas possíveis, né? Então, a gente tem desde o audioguia para o conteúdo e do profissional de Libras ali presente para conseguir ajudar também, dependendo da necessidade do visitante, mas fundamentalmente, quando a gente pensa em criar a textura da parede, da vila, quando a gente pensa nesse tipo de detalhe, não é só para a foto ficar bonita, é para que as pessoas possam tocar, possam sentir, né? Então cada elemento cenográfico ali que a gente recriou é justamente para trazer essa proximidade, trazer essa sensação, a inclusão para quem precisa dessa atenção e também para quem não precisa, porque a ideia é justamente de sermos todos juntos ali numa bonita vizinhança, como diria o Chaves, né? Então, pessoalmente, eu fico muito preocupado de estar ali presente, de entender se está todo mundo feliz, se está todo mundo saindo satisfeito daquilo, porque eu não estou falando de clientes, eu estou falando de pessoas, estou falando de vivências, estou falando de memória, eu estou falando de sentimentos. E sentimento é uma coisa tão íntima, tão pessoal, e as pessoas externalizam isso ali, né? Então, preciso que isso seja mais abrangente. E felizmente a gente tem conseguido. Eu fico muito feliz, eu fico muito honrada pela participação, pela sua presença aqui. E um recadinho para o pessoal aqui, para que todos possam vir também, em qualquer cidade, daqui a pouco está passando aí a exposição, fiquem atentos na agenda. E o convite para eles irem ver a exposição do Chaves. A exposição segue correndo o país todo, viajando do país, então acompanha também a gente pelo Instagram, no @expo.chaves, né? Todas as informações serão postadas lá. E muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Obrigada. Muito obrigado. Alô, galerinha! E essa foi a exposição do Chaves. Aqui a gente viu um pedacinho do evento. Nós vimos também a entrevista e espero que vocês tenham gostado. Nós estamos esperando que vocês curtam, comentem, divulguem esse trabalho que foi feito para vocês. Com muito amor e carinho, Inclusão Nerd.